Imagine uma noite comum, voltando para casa com seu filho, contando histórias e rindo juntos. Tudo está em paz, até que, de repente, uma luz azul e vermelha pisca no espelho retrovisor. Um carro de polícia pede que você pare. O coração acelera. Você não fez nada de errado, mas há algo estranho no ar. O policial se aproxima e você sente aquele frio na espinha. Algo dentro de você diz que essa abordagem não é apenas uma verificação de rotina. Então, o inesperado acontece. Ele abre a porta do seu carro de forma brusca e o que deveria ser uma simples conversa vira uma experiência assustadora. Você sente a dor de um golpe, a vergonha e o desespero de estar indefeso, especialmente quando seu filho, assustado e vulnerável, grita por você. Essa é a história de Sarah Morel, uma mãe que só queria voltar para casa em paz com seu filho, mas que acabou enfrentando um lado sombrio de sua cidade. Ela não apenas lutará para proteger a sua família, mas também para expor uma verdade escondida que ninguém quer ver. Eu estava dirigindo de volta para casa com Noé, meu filho de 10 anos, no banco de trás. Ele falava animadamente sobre a peça de teatro da escola, mal conseguindo conter o entusiasmo enquanto detalhava o papel que ele acabara de ganhar. A cada frase, sua voz transbordava de alegria e eu me peguei sorrindo enquanto o observava pelo retrovisor. "Mãe, eu acho que vou ser o melhor ator da turma", disse ele com os olhos brilhando. "Não tenho a menor dúvida disso, meu querido", respondi, meu peito se enchendo de orgulho. Noé sempre foi tão determinado, tão cheio de energia e vida. O momento tranquilo e íntimo entre nós foi interrompido abruptamente quando uma luz azul piscou no retrovisor. Eu senti meu coração acelerar ao perceber que era um carro de polícia pedindo que eu encostasse. Obedeci, encostando o carro devagar enquanto tentava manter a calma. Olhei para Noé, que agora observava tudo com curiosidade e um pouco de nervosismo. "Não se preocupe, meu amor. Só vou conversar com o policial e já seguimos nosso caminho, tudo bem?" Tentei tranquilizá-lo com um sorriso, mas meu coração batia rápido demais para que eu mesma acreditasse nisso. O policial desceu do carro e se aproximou, os passos pesados no asfalto ecoando pelo silêncio. Ele era um homem alto, com o rosto rígido e o olhar frio. Eu abri o vidro e ofereci um sorriso educado, já pegando minha carteira para mostrar meus documentos. "Boa noite, senhor", falei, estendendo minha carteira de motorista. "Algum problema?" Ele não respondeu de imediato, apenas olhou para mim, avaliando. Sua expressão endureceu de uma maneira que me fez sentir um calafrio. Algo estava errado. "Desça do carro, senhora", ele ordenou, a voz dura. Minha respiração falhou. Olhei para Noé, que agora me observava com os olhos arregalados. Ele apertou o cinto, instintivamente buscando segurança. O policial não parecia ter notado meu filho ainda. Ou talvez não se importasse. "Alguma coisa errada, senhor? Estou com meu filho aqui", disse, tentando manter a voz firme, mas senti o tremor traindo minha calma. Antes que eu pudesse terminar a frase, ele estendeu a mão para abrir minha porta de forma abrupta, me puxando para fora com força. O impacto me surpreendeu e quase perdi o equilíbrio. Noé gritou, o medo evidente na sua voz. "Mãe!" Tudo aconteceu rápido demais. O choque me fez perder o fôlego. Ele me acertou com um soco, o impacto me lançou para trás e senti o gosto metálico do sangue na boca. A dor explodiu na minha bochecha, irradiando por todo o meu rosto, mas a pior dor foi ouvir o grito apavorado de Noé. "Mãe!" A voz dele rasgou o ar, cheia de medo e desespero. Minha visão ficou turva por um instante, mas reuni o pouco de força que tinha e me esforcei para me manter de pé. Olhei para o policial com incredulidade e raiva. O olhar que ele me devolveu era gélido, indiferente, como se eu fosse invisível. "Por favor, meu filho está aqui." Minha voz saiu fraca, o pedido quase um sussurro.
A brutalidade continuou, até que outra voz, firme e autoritária, se aproximou rapidamente. "O que está acontecendo aqui?" Era outro policial. Sua expressão, uma mistura de surpresa e choque ao me reconhecer. "Estamos fazendo uma checagem de segurança, só isso", respondeu o policial que me agredira, sua expressão endurecida. "Essa é Sarah Morel, a esposa do comissário Lucas Morel", disse o outro, visivelmente constrangido, como se estivesse tentando corrigir a situação. O policial finalmente me soltou, mas já era tarde demais. A dor física e a humilhação haviam deixado marcas profundas. Noé ainda chorava, soluçando enquanto me olhava aterrorizado pelo retrovisor. Recompondo-me o melhor que pude, entrei no carro e peguei a mão trêmula de Noé, tentando confortá-lo. Dentro de mim, uma raiva silenciosa crescia. Eu não iria deixar isso passar. Lucas precisava saber o que havia acontecido e sabia que o incidente daquela noite era apenas a ponta de algo muito mais obscuro em Riverstone. O caminho até em casa foi silencioso, interrompido apenas pelo som dos soluços de Noé, que tentava se acalmar. Eu ainda sentia o rosto latejando e o peso do medo e da indignação me deixava inquieta. Assim que entramos em casa, sentei-me com Noé e fiquei ao seu lado até ele adormecer. Só então fui ao banheiro, onde pude ver o estrago no espelho. Meu rosto estava inchado, a pele vermelha e sensível onde o soco havia me atingido. Aquela dor física era pequena, perto do que eu estava sentindo por dentro. Eu sabia o que precisava fazer. Peguei o telefone e liguei para Lucas, que estava em uma reunião no departamento de polícia. Ele atendeu imediatamente ao ver meu nome, e eu pude ouvir a preocupação em sua voz assim que comecei a explicar o que havia acontecido. "Como assim ele te agrediu?" A voz de Lucas era quase um sussurro, com uma intensidade que eu raramente ouvira antes. Ele não fez mais perguntas, apenas disse que estaria em casa em breve. 15 minutos depois, Lucas entrou pela porta e quando viu meu rosto machucado, o rosto dele se endureceu. Ele se abaixou para me abraçar e por um instante eu senti o calor e a proteção que só ele conseguia me dar. "Vou resolver isso. Ninguém, absolutamente ninguém, faz isso com a minha família", ele disse, o tom mais determinado que nunca. Eu sabia o que isso significava. Lucas não deixaria pedra sobre pedra, até descobrir o que havia motivado o ataque. E como chefe do departamento, ele tinha autoridade para isso. Na manhã seguinte, Lucas foi diretamente à delegacia. Seu objetivo era claro: descobrir quem havia me abordado naquela noite. Ele mal entrou no prédio e seus subordinados já notaram a sua atenção. Depois de uma rápida pesquisa no sistema, Lucas encontrou o nome do policial responsável: Oficial Gary Turner, um novato transferido recentemente de uma cidade vizinha. Lucas chamou Turner ao seu escritório imediatamente, o que gerou uma onda de curiosidade e preocupação entre os demais. Quando o policial entrou na sala, estava visivelmente descontraído, claramente sem saber quem eu era. "Oficial Turner, você sabe quem é Sarah Morel?" perguntou Lucas, a voz firme e controlada, mas com um olhar intenso que começava a causar desconforto no jovem policial. "Sim, senhor. Ela é a mulher que eu..." Ele hesitou ao perceber o rumo da conversa. Então, sua expressão mudou ao ver o olhar de Lucas. "Senhor, ela é sua esposa?" Lucas apenas assentiu, o que fez o policial empalidecer. "Exato. E ontem à noite, você a parou sem motivo e a agrediu na frente do filho dela." "Na frente do meu filho!" A raiva mal controlada na voz de Lucas fez Turner engolir em seco. "Comandante, eu não sabia que ela era..." Ele começou a gaguejar, incapaz de se defender. "E isso deveria fazer diferença? Você deveria ter alguma consideração porque ela é minha esposa?" "Não. Deveria tê-la respeitado porque ela é uma cidadã",
Porque é uma mãe, porque é uma pessoa, Turner. A voz de Lucas aumentou e o escritório parecia pequeno diante da presença imponente dele. O policial começou a suar, tentando pensar em uma desculpa, mas sabia que não havia uma explicação aceitável. Lucas olhou para ele com uma intensidade que parecia perfurar a sua alma. E eu quero saber o motivo disso, Lucas disse, agora mais controlado, mas ainda firme. Quero saber quem está autorizando esse tipo de abordagem e por quê. Vamos investigar tudo, Turner. E, acredite, se eu descobrir que há mais por trás disso... Ele parou, mas o olhar de ameaça era claro. Turner abaixou a cabeça em completo silêncio. Lucas sabia que aquilo era só o começo e que a noite anterior revelava algo muito mais profundo e perigoso na sua própria delegacia. Depois daquela conversa com o oficial Turner, Lucas voltou para casa exausto e ainda indignado. Ele me encontrou sentada à mesa da cozinha, o rosto ainda machucado, mas com uma expressão firme. Eu estava esperando por ele, com um propósito claro. Não vou deixar isso passar, Lucas. Preciso de justiça, disse minha voz forte, mas carregada pela dor e pela raiva. Lucas se aproximou e segurou minhas mãos. Eu sei, Sarah. Esse policial será responsabilizado. Turner não ficará impune. Prometo que ele vai responder por isso. Não é só ele. O que aconteceu comigo não foi um erro individual. Lucas, ele não teve medo. Ele me atacou como se tivesse certeza de que sairia impune. Isso é um sintoma de algo maior, algo que ninguém está controlando. E se for mais fundo do que imaginamos? Minha voz tremeu, mas minha determinação era evidente. Eu queria justiça para mim, mas mais do que isso, queria garantir que nenhuma outra mulher ou família passasse por aquilo. Lucas suspirou profundamente, assentindo enquanto processava tudo. Ele sabia que eu estava certa. Como comissário, ele sempre teve a responsabilidade de manter a ordem e a justiça. Mas agora via que parte da sua própria equipe podia estar usando a autoridade de forma perigosa e descontrolada. Vamos fazer isso do jeito certo, ele disse. Eu vou abrir uma investigação interna e avisar a corregedoria. Precisamos de alguém de fora para garantir que tudo seja feito com imparcialidade. Você merece uma resposta, Sarah. A cidade merece. No dia seguinte, com minha aprovação, Lucas abriu formalmente o processo. Eu também decidi que deveria ir até a prefeitura e registrar uma denúncia pública. Lucas me acompanhou, mas se manteve discreto, sabendo que aquilo era algo que eu precisava fazer por mim mesma. Enfrentar aquela situação de forma pública seria um risco, mas era um passo importante para garantir que a justiça fosse feita. Ao entrar na prefeitura, percebi que algumas pessoas nos olhavam curiosas, já sabendo, provavelmente, que eu era a esposa do comissário e agora uma vítima do sistema policial. Eu me aproximei do balcão e, com a voz firme, pedi para registrar minha queixa. A atendente me olhou com simpatia e, depois de preencher os papéis, o responsável pela segurança pública da cidade, que também estava na prefeitura, veio conversar conosco. Senhora Morel, lamento muito pelo que aconteceu. Estamos aqui para apoiar no que precisar e vamos colaborar totalmente com a investigação, ele disse, mas eu o encarei com uma expressão dura. O apoio da cidade é importante, mas quero ações, senhor. Preciso que essa investigação vá até o fim. Isso não é só sobre mim. É sobre uma cultura de impunidade que precisa acabar. Lucas observava tudo em silêncio, claramente orgulhoso de mim, mas também preocupado com o que aquilo significaria para ele como comissário. Ele sabia que a exposição do caso poderia revelar segredos que ele nem imaginava, mas estava determinado a não se desviar do caminho. Os dias que se seguiram foram intensos. Lucas começou a receber pressão de alguns superiores e até de colegas de longa data. Surgiram boatos e rumores e até mesmo ameaças veladas para que deixasse o caso de lado. Mas ele se manteve firme.
movido pela minha coragem e pelo desejo de trazer justiça a Riverstone. Conforme a investigação se aprofundava, descobrimos que Turner não agia sozinho. Outras vítimas começaram a surgir. Mulheres e homens que passaram por abordagens desrespeitosas e até violentas, mas que nunca haviam se sentido seguros para denunciar. A cidade começou a se mobilizar, e movimentos por justiça e respeito aos direitos dos cidadãos tomaram as ruas, todos pedindo mudanças reais. Aquela parada de trânsito se tornara um símbolo de luta e esperança para muitas pessoas da cidade. Enquanto a investigação ganhava força, minha vida virava de cabeça para baixo. A notícia do ataque se espalhou rapidamente e logo toda Riverstone estava comentando o que havia acontecido comigo. Mas, à medida que o apoio público crescia, eu também comecei a perceber uma resistência sombria e silenciosa entre algumas pessoas da cidade. Era como se, de repente, alguns cidadãos tivessem uma desculpa para mostrar o que realmente pensavam de mim e da minha família. Nos primeiros dias após registrar a queixa, eu comecei a receber olhares diferentes na rua. Alguns conhecidos sequer me cumprimentavam mais. Os sussurros eram impossíveis de ignorar. Pessoas cochichavam pelas esquinas, olhavam para mim com desdém. Muitos murmuravam sobre como eu deveria saber meu lugar, ou que esse tipo de coisa nunca aconteceria se certas pessoas soubessem respeitar a lei. Quando fui ao supermercado, percebi uma mulher se afastando com seu filho, olhando para mim como se eu fosse uma ameaça. Outro cliente, ao passar por mim no corredor, comentou alto o suficiente para que eu ouvisse. Por que será que eles sempre se metem em problemas, não é? O que mais doía era que esses comentários não eram só dirigidos a mim. Noé também começou a sofrer com essa hostilidade. Ele chegou em casa da escola, dias depois, com lágrimas nos olhos. Mãe, os meninos disseram que você foi presa porque somos diferentes. Ele disse, tentando entender por que as pessoas o estavam tratando mal. Meu coração se partiu. Eu o abracei com força, tentando explicar o inexplicável, tentando confortá-lo quando eu mesma me sentia perdida. Lucas, por outro lado, começou a enfrentar obstáculos ainda maiores na delegacia. Depois que a investigação começou a revelar o envolvimento de outros policiais em casos de violência e abuso de autoridade, ele passou a ser visto como um traidor por alguns colegas. A hostilidade se tornou visível. Sussurros cessavam quando ele entrava e arquivos importantes começaram a desaparecer. Ele sabia que parte disso era retaliação por minha denúncia, mas o racismo enraizado na delegacia começava a mostrar sua verdadeira face. Em uma reunião com alguns superiores, um dos chefes, um homem mais velho e influente, fez uma insinuação que deixou Lucas furioso. Comissário Morel, a senhora sua esposa... Ele pausou, olhando ao redor com um sorriso presunçoso. Bem, talvez ela tenha interpretado errado a abordagem do nosso policial. Às vezes, as pessoas vêm de backgrounds diferentes. Isso afeta a maneira como reagem. Talvez, se ela tivesse colaborado, isso tudo teria sido evitado. Lucas cerrou o punho, mas se conteve. Sabia que qualquer reação agressiva poderia comprometer a investigação, mas não deixou de encarar o chefe com olhos cheios de indignação. Minha esposa é uma cidadã de bem, assim como qualquer outra pessoa desta cidade, e o dever da polícia é proteger e respeitar, não importa o background. Eu não estou pedindo justiça só para ela, mas para toda Riverstone, respondeu, a voz firme, sem baixar o olhar. Conforme os dias passavam, recebíamos cartas anônimas com ameaças, dizendo que deveríamos voltar ao nosso lugar e parar de causar problemas. Algumas eram diretas, avisando que nossa família sofreria consequências se Lucas continuasse com a investigação. Mas quanto mais tentavam nos intimidar, mais certos estávamos de que não recuaríamos.
Lucas e eu percebemos que a luta era muito maior do que imaginávamos. Não era só sobre justiça para mim. Era uma luta contra um sistema enraizado de preconceito e violência que há tempos operava nas sombras em Riverstone. Nossa família estava no centro de uma tempestade e a cidade inteira estava sendo obrigada a encarar seus próprios demônios. As semanas que se seguiram foram difíceis e reveladoras. A investigação liderada por Lucas foi expondo uma realidade perturbadora. Riverstone tinha uma rede de policiais e figuras de poder que há muito tempo se beneficiavam do racismo velado da cidade. Enquanto algumas pessoas vinham nos oferecer apoio, outras se mostravam incomodadas, como se minha denúncia fosse uma ameaça direta ao jeito de ser daquela comunidade. No trabalho, Lucas começou a perceber que não podia confiar em todos os colegas. Alguns policiais o evitavam abertamente e ele ouviu murmúrios sobre lealdade à raça e não trair a própria farda. Certa manhã, ao abrir seu armário no vestiário, encontrou um bilhete com uma mensagem perturbadora. Trair o azul é a pior traição de todas. Era um aviso claro de que ele estava sendo observado e qualquer passo em falso poderia custar caro. Eu também estava sofrendo o peso dessa tensão na pele. Voltar à rotina parecia impossível. Passei a receber telefonemas anônimos durante a madrugada, vozes sussurrando insultos, dizendo que eu não era bem-vinda em Riverstone. Comecei a evitar sair de casa, mas as ameaças de alguma forma me encontravam. Uma tarde, recebi uma carta com o seguinte aviso: as coisas eram melhores antes de vocês chegarem. Pense nisso. A situação piorou quando a imprensa local resolveu noticiar o caso. A reportagem falava sobre o escândalo envolvendo a esposa do comissário e questionava abertamente por que eu estava causando tanto tumulto. O tom do artigo insinuava que eu estava exagerando, que não era uma surpresa que certas pessoas fossem problemáticas. Ver isso publicado no jornal da cidade foi um soco no estômago. A matéria desencadeou um efeito imediato. Vizinhos que antes nos cumprimentavam, agora nos evitavam. As crianças na escola de Noé começaram a afastá-lo. Pais olhavam torto para ele como se fosse uma ameaça. Lucas estava cada vez mais determinado a avançar com a investigação. Mas agora ele tinha um alvo nas costas. A cada nova reunião surgiam novos documentos e denúncias de abusos antigos que haviam sido ignorados ou acobertados. Policiais que abusaram de sua autoridade, que usaram de força excessiva. E em todos esses casos, as vítimas eram, coincidentemente, pessoas negras ou de minorias. Uma noite, depois de mais um dia de ameaças veladas e investigações tensas, Lucas chegou em casa visivelmente esgotado. Ele se jogou no sofá ao meu lado e, após um longo silêncio, confessou: "Sarah, eles estão tentando enterrar o caso. A chefia quer encerrar a investigação com Turner, dizer que foi um caso isolado. Querem me pressionar a assinar um relatório dizendo que não há mais nada a apurar." Eu o olhei, sentindo um nó de frustração se formar em meu peito. "Você vai aceitar isso, depois de tudo?" "Claro que não", ele respondeu segurando minha mão. "Mas, se eu insistir em continuar, as coisas podem piorar para nós. Eles já estão tentando me afastar, usando qualquer desculpa para me tirar do comando da investigação. O que está acontecendo em Riverstone é muito maior do que imaginávamos." Foi então que, movida pela raiva e pela dor, tomei uma decisão. No dia seguinte, enviei um comunicado a um grupo de ativistas de direitos civis da cidade vizinha, explicando detalhadamente o que estava acontecendo. Em poucos dias, os ativistas começaram a organizar protestos e Riverstone se viu dividida. De um lado, aqueles que queriam justiça e igualdade. De outro, os que achavam que nossa família estava arruinando a cidade. Os protestos foram intensos.
placas com dizeres como "Justiça para Sarah" e "Fim do racismo em Riverstone" começaram a aparecer nas ruas. Mas a resistência também foi feroz. Cidadãos mais conservadores criticavam os protestos, alegando que estávamos trazendo problemas para uma cidade que, segundo eles, sempre fora pacífica. Durante uma noite de protesto, a situação ficou especialmente tensa. Um grupo de manifestantes estava reunido na praça principal quando alguns cidadãos locais apareceram, tentando intimidá-los. As palavras rapidamente se tornaram agressões físicas e a polícia foi chamada. Mas, ao invés de proteger os manifestantes, ela tentou dispersá-los, usando força desproporcional. Era claro que estavam tentando nos silenciar. Naquela noite, Lucas voltou para casa destruído. Ele me contou que, por mais que tentasse proteger os manifestantes, alguns de seus próprios subordinados ignoraram suas ordens e agiram com violência. "Eu nunca pensei que veria isso, Sarah", ele disse, os olhos cheios de tristeza e impotência. "Eles não querem mudar. E agora é como se eu fosse o inimigo. Eu o abracei, sabendo que nossa luta estava longe de terminar. Riverstone estava mostrando seu lado mais sombrio e agora não havia como voltar atrás. Não iríamos ceder, não iríamos nos calar. Eu sabia que nossa resistência iria custar caro, mas também sabia que era a única maneira de garantir um futuro mais justo para Noé e para todas as pessoas que já tinham sofrido em silêncio naquela cidade. Após meses de resistência, ameaças e uma luta incansável, a cidade de Riverstone finalmente parecia prestes a ver a justiça acontecer. Graças à pressão dos ativistas e à cobertura de um grupo de jornalistas independentes que trouxeram visibilidade nacional ao caso, o Departamento de Justiça do Estado enviou uma equipe para investigar a polícia local. No dia da audiência pública, realizada na praça principal, a cidade inteira se reuniu. Havia um clima de tensão, mas também de esperança. Eu estava lá, ao lado de Lucas e de Noé, cercada por pessoas que vinham me apoiando desde o início. Eu vi rostos que antes me eram hostis, mas que agora pareciam finalmente entender o que estava em jogo. Quando o comitê de investigação subiu ao palco improvisado para anunciar suas descobertas, um dos líderes começou a falar sobre os resultados das investigações internas. Ele apontou casos de abuso e violência policial, corrupção e negligência em relação a vítimas negras da cidade, uma série de injustiças acobertadas por anos. Os cidadãos ouviram em silêncio, alguns chocados, outros com lágrimas nos olhos e outros simplesmente sem reação. E então, o comitê passou a palavra a mim. Eu não havia planejado falar, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava aproveitar aquele momento. Peguei o microfone e, por um instante, meu olhar encontrou o de Lucas e Noé. Sentia o peso da história, mas também a força que me guiara até ali. "Hoje não estou aqui só por mim", comecei, a voz firme, mas com um tremor de emoção. "Estou aqui por todos aqueles que foram silenciados, por aqueles que não foram ouvidos, que foram feridos, humilhados, simplesmente por serem quem são. Essa luta não é apenas minha, ela é de cada pessoa que já teve medo de andar pelas ruas dessa cidade." Olhei ao redor e vi expressões de apoio e compreensão. Senti a coragem crescendo em mim e continuei. Eu me recusei a ficar em silêncio, mesmo quando disseram que deveria. Eu me recusei a aceitar o ódio e o preconceito como algo inevitável. E hoje estamos aqui para provar que ninguém precisa aceitar a injustiça. Essa cidade pode ser diferente. Nós podemos ser melhores. E isso começa com a verdade sendo exposta e os culpados sendo responsabilizados. A multidão aplaudiu. Eu vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas que agora entendiam o impacto do que acontecia ali.
O comitê anunciou que policiais envolvidos em abusos, incluindo Turner, seriam afastados e processados e que uma reforma estrutural seria implementada na polícia de Riverstone. As práticas antigas e injustas estavam finalmente sendo desmanteladas. Após o anúncio, Lucas se virou para mim, os olhos brilhando de orgulho. Ele segurou minha mão e disse com a voz embargada: "Você foi a coragem que essa cidade precisava. Tudo isso é por sua causa, Sarah. Eu te amo." Noé, abraçado a nós dois, olhou para mim com um sorriso emocionado e disse: "Mãe, você é minha heroína." E naquele momento senti que, apesar da dor, da luta, do medo, tudo tinha valido a pena. Riverstone ainda tinha um longo caminho pela frente, mas uma porta havia sido aberta e nós havíamos dado o primeiro passo em direção à justiça. A partir daquele dia, ninguém jamais esqueceria o nome de Sarah Morel e a luta que nossa família travou para que a cidade se tornasse um lugar onde todos pudessem viver com respeito e dignidade. E assim, com a praça cheia de pessoas unidas pelo desejo de mudança, eu senti que finalmente a justiça estava sendo feita. E agora, que tal fazer parte dessa luta? Se inscreva no canal. Se você também acredita na importância da justiça e quer que histórias como a de Sarah nunca mais se repitam, deixe seu like e compartilhe essa história com amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem. E nos comentários, escreva uma frase como: "Por uma cidade onde todos se sintam seguros." Ou invente a sua própria mensagem de apoio. Vamos juntos mostrar que queremos um mundo mais justo,